ciclo celular. Ele é composto por 4 fases, fase M, fase G1, S e G2, que é chamada de intérfase. Após ocorrer a mitose, a célula entra na fase G1, onde ocorre a primeira checagem. Disso, observa-se se pode proceder para a próxima fase, ou se prepara durante mais tempo, ou ainda se ela permanece em repouso, também chamada de fase G0. Um exemplo são as células nervosas. Depois que isso acontece, vem a fase S. Essa é onde tem a replicação do DNA. Além disso, tem a fase G2, onde tem-se outra checagem, aumento de volume celular e organelas. É nessa fase ainda que tem um sistema de controle do ciclo celular, chamado de fator promotor da fase M, que dá início à prófase, e assim a intérfase termina. É a prófase, e nela já existem os cromossomos duplicados como cromátides irmãs, que irão se condensar e continuarão unidas, enquanto fora do núcleo começa a formação dos 2 fusos mitóticos, pela ligação de microtúbulos aos centrosomos. Seguindo a prófase é a metáfase, subdividida na prometáfase, em que ocorre a desfragmentação do envelope nuclear, e a própria metáfase, que pela condensação máxima dos cromossomos é possível vê-los na microscopia óptica, caracterizada pelo alinhamento dos cromossomos na linha equatorial da célula por meio do fuso mitótico. Dentro de muitas importâncias é pesquisado sobre o envolvimento da mitose com a diminuição dos telômeros para cada divisão celular e a sua possível ligação com o envelhecimento do ser, e também a ligação do ciclo celular com câncer, com doenças hereditárias, com a homeostase do indivíduo e até doenças O próximo autoimunes. processo mitótico é a anáfase. Nela ocorrerá a separação das cromátides irmãs em direção aos polos opostos da célula. Entretanto, é válido ressaltar que às vezes pode ocorrer um erro de disjunção, fazendo com que as cromátides não se separem, e dessa forma, uma das células filhas terá um número a mais ou a menos de cromossomos. Tal anormalidade pode levar a doenças como a síndrome de Down, que é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Telófase é a fase final da mitose. Nela, as fibras do fuso desaparecem, os cromossomos se descondensam ao chegarem nos polos e a carioteca se reorganiza em volta deles, formando novos núcleos. É nessa fase que os nucleolos reaparecem, sendo formados por uma estrutura de construção secundária existente em alguns cromossomos, chamada satélite. A citocinese consiste na divisão do citoplasma por um anel contrátil, constituído de actina e miosina, que cria um sulco de clivagem separando efetivamente as 2 células. Um caso que foge desse padrão é a citocinese na ovogênese, em que o anel contrátil se posiciona desproporcionalmente, fazendo com que uma das células fique com a maioria do citoplasma, formando o ovócito, tornando a outra inviável, sendo futuramente degradada. A apoptose ocorrerá a fragmentação do núcleo e do restante da célula em corpos chamados de vesícula. É importante isso na destruição de linfócitos que se ligam às substâncias necessárias da célula. Na necrose ocorrerá a destruição do núcleo e expansão da membrana, assim causando sua lise e posterior extravasamento do material intracelular, causando uma resposta inflamatória. Isso é causado também por infarto do miocárdio.